abrir um MEI pode ser uma forma de você formalizar o seu negócio e manter esse negócio regular perante a Receita Federal. Talvez você chegou nesse vídeo querendo abrir um MEI. Então eu quero trazer aqui alguns pontos hoje aqui nesse vídeo sobre pontos de atenção. Se você está querendo abrir um MEI ou você está querendo formalizar a sua atividade informal ali, formalizar ela. Então, o MEI para muitos é um meio mais simplificado, mais barato. Então, fique nesse vídeo aqui que vamos falar sobre isso. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, eu já quero aqui convidar você a se inscrever nesse canal. Nosso objetivo aqui é agregar para você, empreendedor, empresário, para ajudar você no seu dia a dia. Então, hoje o objetivo aqui é falar sobre essa questão da abertura do MEI. Então, pontos importantes ali se você está querendo abrir um MEI. Porque a gente sabe, muitas pessoas hoje tá no CLT e às vezes sonha ali de abrir um negócio, de montar um negócio, de empreender. Então, para muitos isso é um sonho. Lógico, existe aquele outro ponto também de necessidade, que às vezes precisa ali para prover o sustento para casa, o sustento para a família, ou até mesmo ali para poder realizar um sonho. Então, para muitos o MEI pode ser uma boa opção para se formalizar, para ter ali o seu CNPJ, para poder ali ter a sua identificação empresarial. Mas, porém, eu quero falar sobre um ponto aqui importante, é que muitas pessoas pegam esse sonho e transformam num pesadelo. Então, se você está querendo abrir um MEI, eu quero falar aqui alguns pontos para você se atentar e não transformar o seu sonho num pesadelo. Então, a gente sabe que hoje é desafiador empreender no Brasil, mas nós somos brasileiros, então nós não desistimos, então nós vai para cima. Então, meu conselho para você, se você tem um sonho, idealize isso e vai para cima, tá? Então, acho que existem os cenários desfavoráveis, mas acho que a gente não tem como a gente ignorar, porque isso vai influenciar de alguma forma, mas a gente não pode ficar vivendo em prol disso. Então, igual, por exemplo, algo que para muitos aqui foi um feito histórico e um feito histórico negativo, né? A questão da pandemia. Então, a pandemia ela veio e mexeu com todo mundo, mexeu com quem tinha dinheiro, com quem não tinha. Então, foi aquele tudo aquilo que nós sabemos. Mas querendo ou não, o importante é que durante a pandemia a gente se reinventou, a forma de empreender, a forma de fazer negócio. Então, querendo ou não, acho que isso corre na veia do empreendedor, né? Acho que essa perseverança, essa vontade. Então, se você está querendo formalizar seu negócio, abrir um MEI, eu quero falar aqui alguns pontos para te ajudar também nessa sua decisão. E não transformar isso num pesadelo para você. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. Eu fiz aqui uma listagem para ficar mais dinâmico e mais racional, mais lógico, porque às vezes a gente eu utilizo aqui anotado para ajudar na melhor compreensão para você que está me assistindo. Mas se você já chegou até aqui, já deixa o seu joinha aí, já se inscreve aqui no canal, tá? Reforçando aí, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo aí, alguma amiga que quer empreender para nos acompanhar aqui nesse canal. O primeiro ponto é compreender as obrigações do MEI, tá? O MEI ele é simplificado. Sim, positivo, está correto. Porém, você precisa compreender que o MEI ele tem algumas obrigações que precisam ser seguidas. E, querendo ou não, muita gente decide, vai lá, não, vou abrir um MEI, vai lá, entra lá e abre um MEI. Às vezes sem buscar um conhecimento, sem assistir a uma instrução, ou, porque assim, hoje a gente tem muita instrução gratuita. Então, assim, lógico, se você quiser pagar uma consultoria para ajudar você nessa caminhada, pagar um contador, tá tudo bem, mas querendo ou não, a gente temos muita opção gratuita. Então, até mesmo se você precisar de um auxílio para você abrir um MEI e você precisa de alguém, você pode também mandar um WhatsApp aqui no nosso escritório que vamos ajudar você nessa abertura. Mas, querendo ou não, você pode fazer isso também sozinho. Só não faça sem entender e compreender o que você vai ter de obrigação quando você abre o MEI. Porque o que chega de pessoas no escritório nos procurando, falando que o CPF está inapto, não é brincadeira. E aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer o diagnóstico para entender o que está acontecendo com o CPF desses clientes nossos, a gente vê que tem obrigações do MEI em aberto.
Então, é importante você entender que o MEI ele é simplificado, as obrigações é simplificado, mas tem, tá? Então, assim, se você está querendo abrir um MEI, já comece consciente. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, talvez, se ficar alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui também no vídeo. Tá, você abriu um MEI, então ok. Então, todo mês você vai ter a contribuição ali do DAS MEI. Então, que hoje está abaixo de R$100. Então, depende ali se você é comércio, se você é serviço, mas você vai pagar menos de R$100 todo mês. Então, todo mês você tem esse compromisso. Então, o que acontece? Se você deixa de pagar essa contribuição, ela fica em aberto e você fica inadimplente com a Receita Federal. O que vai acontecer? A Receita Federal vai te cobrar. Ela vai te cobrar ali. Hoje está muito rápido isso, então assim, ela manda ali na caixa eletrônica do ECAC essa notificação, e se você não paga, vai para a dívida ativa. Na dívida ativa, dentro da dívida ativa vai ter ali os acréscimos de multas, juros e a questão ali do protesto. Então, o que acontece? Isso leva com que o seu CPF fique inapto. Então, aqui eu já estou falando que não só da obrigação, mas já estou te falando o que acontece se ficar sem fazer o recolhimento dessas contribuições. Então, o MEI ele tem essas contribuições mensais, o MEI ele tem que fazer o controle de faturamento. Então, tem ali no site da Receita Federal tem um modelo ali do modelo de controle de faturamento mensal. Então, você tem que ter esse controle de faturamento mensal. Eu tenho um sistema, eu faço isso no sistema. Ok. Então, ali você já está armazenando as informações, se eventualmente, depois só pegar e transformar ali para o layout da Receita Federal. Mas faça um controle de receita mensal. Além desse controle de receita mensal que o MEI tem obrigação, tem a obrigatoriedade, tem também a declaração de faturamento anual. Então, tem que fazer o controle dessa receita para que no ano subsequente, no ano seguinte, ele faça a entrega da declaração de faturamento anual. Então, todo início de ano, você tem que entregar ali a declaração do seu MEI. Se não entrega, você vai ter a multa ali, a multa por atraso da entrega, porque a entrega geralmente vai até maio. Então, se você perde esse prazo, então você vai ter uma multa ali por estar entregando fora do prazo. Então, só recapitulando aqui, o MEI ele tem a contribuição mensal, o MEI ele tem que fazer o controle de faturamento mensal, e o MEI ele tem que fazer a entrega da declaração de faturamento anual. Então, outro ponto é você se atentar ao faturamento para você não estourar o limite do seu MEI. Então, porque o MEI ele tem 81 mil de limite de faturamento. Então, a gente temos a regra ali, se você, dentro do ano corrente, você ultrapassa esses 81 mil e o que você ultrapassar for inferior a 20%, o desenquadramento acontece no ano subsequente. Se não, esse faturamento, o desenquadramento acontece no ano corrente com data retroativa de janeiro. Então, só recapitulando aqui, sobre a questão das obrigações do MEI, então manter as guias em dias. E outro ponto importante é você olhar para o futuro, já pensando num desenquadramento. Por quê? Quando você é MEI, então você tem essas obrigações mínimas. O que acontece? Então, você pode ali ter uma precificação, às vezes, um pouco abaixo do seu concorrente. Mas, querendo ou não, pensando em longo prazo, acho que a intenção de toda pessoa que quando vai abrir um MEI é fazer um negócio grandioso, ter uma empresa grande, pelo menos eu acredito nisso, né? Então, assim, que a maioria das pessoas, ela abre um MEI, ela abre e começa a empreender porque é por causa de um sonho. Então, é importante você já pensar em longo prazo. Por quê? Para que quando você precisar desenquadrar o seu MEI, porque, igual eu falei sobre a questão do limite de faturamento, você não sentiu o impacto do imposto, porque aí, vamos falar, o jogo muda. Então, querendo ou não, aí você não tem só essas obrigações que eu falei, você, tanto em obrigações quanto em valores. Ali a questão da contribuição do MEI, aí você passa a ter outras obrigações. Isso, querendo ou não, vai consumir o seu caixa. Então, por isso que é pensar a longo prazo de forma inteligente. Então, já prepara a sua empresa para ela ir para um próximo regime tributário. Porque, assim, a intenção, pelo menos acredito eu, não é você ficar pro MEI pro resto da vida.
Porque se você for ficar por meio da resto da vida, a gente está falando que você está querendo então só faturar 81 mil. Eu acredito que muitos pretendem faturamentos maiores. Mas, porém, isso tem que ser já feito de forma estratégica. Por quê? Pode acontecer que talvez você saia do meio e você quebra o negócio. Então, por isso que tem que ser você ali já pensar nisso estrategicamente. Porque muitos MEIs são pegos de surpresa. O que acontece? Começa a pagar uma alíquota de imposto, pagar um volume de imposto maior e muitas vezes o negócio entra em declínio ali, porque a empresa não estava preparada para mudança de regime tributário. Então, usa o MEI como um período de teste, mas já projeta estrategicamente já para ir para um próximo nível tributário. Para quê? Para que você, quando você tiver que fazer isso, você não sofra as consequências sofra as consequências de, às vezes, não conseguir pagar o imposto ali, e às vezes até o sonho se tornar um pesadelo. Então, até eu tava vendo um vídeo no TikTok, depoimento de uma moça, que ela começou pequenininha e tal, e basicamente acontecendo isso que eu tô relatando aqui para você. Ela não se preparou para desenquadrar o negócio dela. Então, ela achou que o negócio ia demorar a crescer, porém foi muito rápido. Então, assim, então a gente fazer um planejamento não quer dizer que a gente não pode, que a gente não vai ter imprevisto. Mas sim, se você tem um planejamento, você vai ter um imprevisto controlado, sob seu controle. Então, essa pessoa que eu vi no depoimento do TikTok, o que aconteceu? Quando ela desenquadrou, ela teve dificuldade para pagar as guias de imposto, as novas guias de imposto. Então, assim, por isso que você já tem que, com esse pensamento, sou MEI, mas eu já tenho que preparar o meu negócio para um próximo nível. Então, já pensar a médio e longo prazo, porque eu acho que essa é a intenção de todo empreendedor. Para quê? Para que você não venha ter dificuldades aí quando você precisar mudar de regime tributário. Outro ponto aqui, para a gente já encaminhar para o fechamento. Se você já chegou até aqui e não curtiu, já curte aí, já compartilha esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, tá? Porque você vai estar nos ajudando, nos fortalecendo para cada vez mais estar trazendo aqui conteúdo para você, empreendedor, para você, empresário. O outro ponto aqui para a gente já encaminhar para o fechamento aqui é a falta de clareza e a separação entre as pessoas física e jurídica. Eu sou um MEI. O que acontece? Se você é um MEI, então eu aconselho você já abrir uma conta PJ. Então, você ter uma conta num banco, pode ser digital, hoje a gente tem vários bancos digital. Eu super recomendo e indico o Banco Cora. Até eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo aqui já um link de indicação, que aqui no escritório a gente utilizamos o Banco Cora. É muito dinâmico, não tenho tido problemas, então tem mais de 2 anos que a gente utiliza aqui no escritório. Então, se você se você for abrir no Banco Cora e quiser usar o nosso link aqui, eu vou ficar muito grato, também é uma forma de nos fortalecer. Então, separa o que é a pessoa física da pessoa jurídica. Por quê? Vejo muitos empreendedores ali na fase de MEI, até mesmo fora do MEI, que não faz essa separação. Aí vira aquela verdadeira salada de fruta. Aí o que acontece? Aí você aumenta seu risco fiscal, você aumenta o risco de você quebrar sua empresa, porque se você não tem uma boa separação, se você não tem uma boa organização, você às vezes acha que a empresa não está dando dinheiro e por fim é você que está tirando mais do que deveria. Então, separa, defina ali, vou acrescentar aqui um bônus, defina um prolabore. Por mais que a empresa é só você hoje, mas defina, é importante, porque esse prolabore é para você organizar o seu orçamento pessoal. Aí, o dinheiro que ficou lá na conta, Aí você define ali um capital, você analisa um capital de giro da sua empresa, existe fórmulas para isso, então, e você cria ali uma política de distribuição de lucro. Não rapa tudo do caixa da sua empresa, mas de tempos em tempos ali, geralmente 1 ano é o aconselhável, mas às vezes você pode colocar ali um período menor de 6 meses, você faz uma retirada maior ali de distribuição de lucro. Então esse é o bônus aqui. Então faça a separação do que é da sua pessoa física, as finanças da sua pessoa física, das finanças da sua pessoa jurídica e movimenta na conta da pessoa jurídica apenas o que é da atividade e na conta da pessoa física as suas coisas pessoais. Então, e o bônus defina um prolabore, porque você definir um prolabore vai ajudar o seu orçamento pessoal e também vai ajudar a sua empresa a não quebrar, porque você sacar mais do que a sua empresa realmente consegue pagar de salário para você. Não importa se você é só você, se você é você e mais um funcionário, mas defina o prolabore.
Então, fechando aqui, a frase que eu quero deixar para você é: faça o básico bem feito, porque existe uma máxima: o que realmente enche barriga é arroz e feijão. Então assim, às vezes você vai na internet, você acha muita coisa, faz isso, faz aquilo, mas faça o básico bem feito. Siga isso que eu falei para você aqui, tenho certeza que você terá um índice maior de probabilidade de sucesso. Então, outro ponto aqui para a gente fechar aqui é: estude, busque conhecimento na área que você vai empreender, busque conhecimento de tributário. Se você não quer entender da parte burocrática, não quer, então contrate uma ajuda profissional. Se você precisar de uma consultoria, de uma assessoria, até mesmo isso tanto na parte contábil e fiscal ou na parte financeira, nos manda um WhatsApp, tem o nosso WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Pense grande, tá? Porque eu tenho sempre o mesmo, eu tenho esse pensamento. Pensar grande e pensar pequeno, a energia é a mesma. Então, assim, tem até algum... nem é meme, né? Mas, assim, se a gente mirar na lua, a gente conseguir chegar pelo menos nas estrelas, acho que a gente já saiu do chão. Então, acho que é isso. Então, sonhe, coloque isso no papel, e comece a trabalhar, porque você é o único responsável de fazer o seu negócio dar certo. Não fica. É importante olhar para o mercado, mas não se apegue a isso, não se apegue à questão de governo, governo A, governo B. Olhe para o seu negócio, estude o seu negócio e foque. Tô falando para desconsiderar os efeitos de mercado? Não, impacta sim, mas o que a gente não pode é ficar vivendo só olhando para o mercado. Então, tem, igual, por exemplo, veio a pandemia, então muitas empresas ainda cresceu e continua crescendo pós-pandemia. Então, muitos parou lá na pandemia. Então, muitos que só olhou a pandemia, então pararam. Então, a gente tem que olhar, mas a gente não tem que ficar preso às circunstâncias, porque o único responsável de fazer dar certo somos nós.